O céu de São Paulo pesava cinza naquela tarde, como se a cidade estivesse cansada de si mesma. Era fim de tarde de uma terça-feira qualquer, dessas em que o tempo parece escorrer mais devagar entre buzinas, fumaça e semáforos vermelhos. Na calçada estreita da Avenida Juscelino Kubitschek, um menino franzino segurava um pano puído numa mão e uma garrafinha de água na outra. Seus tênis tinham buracos na ponta e o moletom azul já perdera a cor original. Ele se chamava Gabriel. Gabriel tinha apenas 11 anos, mas os olhos castanhos que carregava já conheciam o peso do mundo. Morava com a avó em uma pequena casa de alvenaria na Zona Leste. A mãe havia partido cedo, vencida por uma pneumonia maltratada. Do pai, restava apenas uma fotografia sem foco, que ele guardava dentro de uma caixa de papelão junto aos seus desenhos de carros. Sim, Gabriel adorava carros. Não só os via como sonhava com eles. Às vezes, desenhava modelos inventados em papel de pão, com asas, turbinas ou janelas coloridas. Dizia para si mesmo que, um dia, construiria o próprio carro e cruzaria o país com a avó no banco do carona. O sinal fechou. Entre SUVs e ônibus, um Porsche preto de vidro fumê estacionou bem à frente. Gabriel respirou fundo. Ele já sabia que os donos dos carros mais caros eram quase sempre os mais agressivos, mas a esperança era algo teimosa no coração de uma criança. Aproximou-se com cuidado e fez um gesto rápido com o pano, oferecendo serviço. "Boa tarde, doutor. Posso limpar rapidinho?" O vidro começou a descer devagar, revelando um homem de terno azul impecável, rosto duro e olhar cortante. Seus cabelos grisalhos estavam milimetricamente penteados, e os óculos de aro fino denunciavam alguém que não gostava de interrupções. Era Otávio Brandão, empresário milionário do ramo da construção civil. Aos 52 anos, carregava nas costas um império, e no peito, um coração, que aprendeu a endurecer depois que perdeu a esposa para o câncer 3 anos antes. Desde então, sua única preocupação era Clara, a filha adolescente. O resto do mundo para ele era um ruído, especialmente gente que, em sua cabeça, não se esforçava o suficiente. "Some daqui, moleque!" rosnou ele, sem sequer olhar para Gabriel. "Quer riscar meu carro? Vai procurar o que fazer antes que eu chame a polícia." Gabriel recuou, sem entender muito bem o que havia feito de errado. Estava acostumado com grosserias, mas aquela doeu mais do que as outras. Doeu porque ele tinha sido gentil, porque ele só queria ajudar, porque ele tinha fome, não só de comida, mas de dignidade. "Gabriel tinha, senhor, eu só queria ajudar." Otávio baixou ainda mais o vidro e encarou o menino com desdém. "Ajudar? Você quer é tirar dinheiro fácil, vagabundo, vai estudar." O sinal abriu, o carro arrancou com força e desapareceu entre as buzinas. Gabriel ficou parado por alguns segundos olhando para o vazio, antes de se sentar na calçada. Puxou um pedaço de papelão de dentro da mochila rasgada e começou a desenhar. Um carro com asas e sorriso na frente. Um carro que voava longe, para bem longe dali. "Um dia eu vou fazer um desses", sussurrou ele, enquanto o céu começava a chorar uma chuva fina. Enquanto Gabriel enfrentava as esquinas com os olhos de quem esperava por uma manhã melhor, do outro lado da cidade, em um apartamento de luxo no 25º andar, Clara Brandão colocava os fones de ouvido para abafar o mundo, e principalmente o pai. Clara tinha 16 anos e era dona de um tipo raro de silêncio, o que grita por dentro. Desde que a mãe se fora, ela se tornara mais fechada, mais seletiva com as palavras e mais observadora. Seu cabelo castanho escuro descia até o meio das costas, quase sempre preso em um coque simples. Os olhos, herdados da mãe, carregavam um brilho que resistia à frieza do ambiente onde vivia. Ela amava a música, mas não as que tocavam nas rádios, e sim as que contavam histórias. Era como se buscasse nas letras de outros uma maneira de entender a própria vida. Também amava caminhar, ir ao shopping para ver vitrines mesmo sem comprar nada. Era uma tentativa de se sentir normal em um mundo onde tudo à sua volta era controlado por vigilantes, agendas, motoristas e reuniões. Naquele sábado à tarde, ela teve uma rara permissão, sair sozinha. Convenceu o pai de que queria apenas ir ao shopping para escolher um presente de aniversário para uma amiga. Otávio, como sempre, estava mergulhado em contratos, e pouco deu atenção, apenas disse: "Vai, mas não demora, manda mensagem quando chegar. E se for andar de transporte público, esquece." Ela não respondeu, sabia que ele não entendia o prazer de simplesmente andar, de ver as ruas, de observar pessoas.
Desceu do prédio e, contrariando o combinado, caminhou até o shopping. Queria se sentir anônima, queria respirar. Passou quase uma hora lá dentro, olhando lojas, ouvindo música, comendo sozinha. Foi na livraria, comprou um marcador de páginas com uma borboleta metálica, um símbolo de transformação, pensou. Já era quase noite quando resolveu voltar. Ao sair pela entrada lateral do shopping, seguiu por uma rua mais estreita, onde as luzes dos postes piscavam e os passos ecoavam mais do que o necessário. Foi então que ouviu em assobio, depois outro. 2 garotos surgiram de um beco. Um deles usava boné e uma jaqueta rasgada, o outro segurava algo na cintura, algo que Clara não teve tempo de ver com clareza. "Perdeu, princesa", disse o de boné, com um sorriso torto e os olhos brilhando de adrenalina. "Passa o celular e a bolsa." Clara congelou. Seu corpo reagia com tremores, mas a mente girava em câmera lenta, o coração batia como um tambor. "Vai logo", gritou o segundo, se aproximando. Mas antes que ela pudesse se mexer, uma voz vinda do outro lado da rua rasgou a tensão como uma navalha no ar. "Ei, larga ela!" Era Gabriel. Suado, com o pano pendurado na cintura e a mochila surrada nas costas, voltava do seu turno em um restaurante onde lavava pratos aos fins de semana. Reconheceu Clara, embora nunca tivesse visto antes. Reconheceu o medo. E isso bastou. "Tá achando que é quem, pivete?" O garoto de jaqueta virou para ele, já indo na direção de Gabriel. "Corre!" gritou Gabriel, empurrando-a com força para trás. Ela correu, como nunca havia corrido na vida. E Gabriel, mesmo sem saber lutar, mesmo com o coração saindo pela boca, acertou um soco no rosto de um dos agressores. Foi como bater numa parede. O segundo garoto puxou Gabriel pela camiseta, o jogou no chão e começou a chutá-lo sem piedade. Clara sumiu na curva da rua. Encontrou um segurança perto da saída do shopping e gritou por ajuda. Quando voltaram, os agressores já tinham fugido. E Gabriel estava no chão, com o rosto coberto de sangue e os olhos ainda abertos. Aberto, como quem ainda esperava alguma coisa. A campainha do apartamento soou insistente naquela noite. Otávio levantou os olhos do computador, contrariado. Eram quase 10 da noite, não esperava ninguém. "Senhor Otávio?", disse o segurança do prédio com o rosto preocupado. "A dona Clara, ela está lá embaixo, está muito abalada, disse que foi assaltada." Otávio levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Desceu os 25 andares como não fazia há anos, sem esperar o elevador. Encontrou a filha sentada no saguão, envolta em um cobertor, cercada por seguranças e o porteiro. Ela estava tremendo, mas ilesa. "Meu Deus, minha filha!", ele sussurrou, abraçando-a com força. Clara, ainda em choque, conseguiu dizer entre soluços: "Pai, eu fui atacada na rua lateral do shopping, mas um menino me salvou. Um menino, ele me empurrou para longe e enfrentou os 2 assaltantes sozinho." Otávio arregalou os olhos. "Quem? Que menino?" "Eu não sei." Ela enxugou o rosto. "Ele era pobre, estava com roupa de trabalho, acho. Eles bateram muito nele. Eu chamei ajuda, mas quando voltamos, ele já tinha sumido." Otávio não conseguiu dormir aquela noite. Algo nele, algo que ele nem sabia que ainda existia, foi violentamente despertado. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno, ridículo. Lembrou-se do menino no semáforo, o mesmo olhar, a mesma simplicidade e a arrogância com que o tratou. Será que era o mesmo menino? No dia seguinte, Otávio cancelou todas as reuniões. Usou seus contatos, telefonou para delegacias, hospitais, postos de saúde. Fez sua equipe vasculhar câmeras de segurança da região. Distribuiu uma descrição do garoto. Menino, cerca de 11 anos, magro, pele morena, moletom azul, mochila nas costas, ferido na noite de ontem. Levou 2 dias. No terceiro, recebeu um telefonema. "Encontramos, senhor. Está internado na Santa Casa, sem identificação. Está consciente, mas machucado. Concussão leve, costelas trincadas, cortes no rosto." Otávio foi imediatamente. Entrou no hospital com um nó na garganta. Era um lugar simples, corredores gastos, cheiro de álcool vencido. Ao entrar no quarto, viu um menino deitado, com o rosto marcado e o olhar perdido no teto. "É você", murmurou Otávio, parando na porta. Gabriel virou o rosto lentamente. O reconheceu na hora. Ficou em silêncio. Otávio se aproximou com passos incertos. Ele, o homem que dava ordens a diretores e juízes, agora hesitava diante de uma criança.
Eu vim agradecer, disse com a voz embargada. Gabriel não respondeu de imediato, apenas piscou lentamente, como quem não entendia o que estava acontecendo. Otávio continuou. Você salvou minha filha. Você se colocou em risco por alguém que nem conhecia, por alguém que, dias antes, te tratou do pior jeito possível. Um silêncio pesado caiu entre os dois. Então Gabriel falou, com a voz fraca, mas firme. O Senhor não me conhecia, por isso me tratou assim. E por que você me ajudou, mesmo depois disso? Gabriel respirou fundo, encarando o teto novamente. Porque ela também não me conhecia, e me olhou como se eu fosse gente. Otávio desabou numa cadeira ao lado da cama. Passou a mão nos olhos, tentou segurar as lágrimas e falhou. Me perdoa, garoto, eu fui um idiota. Gabriel sorriu de leve, com simplicidade. O Senhor foi só alguém que esqueceu que o mundo não gira em torno do próprio carro. Otávio riu engasgado. E ali, naquele quarto branco e frio, algo se curou dentro dele. Algo que dinheiro algum conseguiria comprar. O quarto de hospital ficou mais silencioso depois daquela conversa. Otávio visitou Gabriel todos os dias durante a semana. Às vezes levava suco, outras vezes apenas ficava sentado ouvindo as histórias do garoto. Sobre carros voadores, a avó que criava plantas em latas de tinta, ou o tempo que ele quase virou ajudante de eletricista, mas foi dispensado por ser muito pequeno. E em cada visita, Otávio aprendia algo novo, sobre o menino e sobre si mesmo. Clara também foi vê-lo. Trouxe um desenho feito à mão com uma dedicatória simples. Obrigada por me devolver a vida. Espero que a sua voe, Clara. Ela havia desenhado um carro com asas. Gabriel ficou olhando aquilo por minutos, depois colou na parede, com fita adesiva. No final da segunda semana, o médico liberou a alta. Otávio estava lá, esperando com uma sacola de roupas novas, mas sem exageros. Gabriel saiu com o mesmo moletom de antes, remendado, lavado, ainda seu. E agora, vai para casa da sua avó? Vou, né? Ela deve estar preocupada, respondeu Gabriel, encolhendo os ombros. Mas não quero que ela veja meu rosto assim. Otávio olhou para o menino com ternura e disse com cautela: E se você viesse comigo por uns dias, só até se recuperar melhor? Clara adoraria te ver mais. Eu tenho um quarto sobrando, e se você quiser, eu posso te matricular numa escola. Gabriel ficou em silêncio. Depois, olhou nos olhos de Otávio e disse, com a honestidade crua de uma criança: Se for por pena, não precisa, mas se for de verdade, eu aceito. Otávio sorriu. E foi aí que percebeu o quanto aquele garoto não precisava de esmola, precisava apenas de uma chance. É de verdade, Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, tudo isso é de verdade. 2 semanas depois, no jardim do condomínio, Clara sentada com um livro. Gabriel, de uniforme escolar, tenta montar um carrinho com peças de plástico num cantinho da grama. Você sabe que aquele carro não vai voar, né? Provoca Clara, sorrindo. Ainda, responde Gabriel com um olhar cheio de planos. Do alto da varanda, Otávio observa os dois. Mais do que um resgate, ele havia ganhado uma nova família. Gabriel não virou seu filho por caridade, tornou-se parte de algo maior, um recomeço, uma memória viva de que um simples gesto, mesmo vindo de alguém que não tem nada, pode mudar tudo. Às vezes, o destino não bate à porta, ele limpa o vidro. E quando a gente decide olhar de verdade, percebe que o mundo muda, primeiro por dentro, depois ao redor.